O livro de Ageu é o antepenúltimo do Antigo Testamento e também é um livro profético que conta os relatos do profeta do título em apenas 2 capítulos, focando muito nos ensinamentos para o povo sobre a importância das obras de Deus e da prioridade máxima que o Senhor representa, sendo ele até que bem simples, mas muito interessante e essencial. Então assista até o final para saber mais sobre ele. Ageu era um profeta israelita que, no momento do livro, estava vivendo após o exílio babilônico, quando os persas vieram e deixaram o povo voltar para suas terras, que estavam em ruínas. Então, no primeiro capítulo, ele começa deixando bem claro que o povo que tinha acabado de voltar para sua terra estava com as prioridades erradas, pois se preocupavam apenas em reconstruir as suas próprias casas, mas o templo, a casa de Deus, ainda estava em ruínas. E eles estavam deixando isso para bem depois de resolver os seus interesses. Ageu 1, 2-4 diz: O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? E após essas palavras, as pessoas foram impactadas e temeram ao Senhor. Assim, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, administrador da região, que era da linhagem de Davi, se levantaram junto com o povo em Jerusalém, motivados a reconstruir o templo. Podemos ver essa parte da história no livro de Esdras. Porém, passado um tempo, as pessoas deram uma desanimada na construção, pois viram que este segundo templo não chegava perto da grandeza do primeiro construído por Salomão séculos antes. Mas aí, Ageu passa para eles as palavras de Deus, para que eles não desistam e que dará tudo certo, pois eles têm o apoio do Senhor. E também relembra várias promessas passadas que o Criador fez para eles. Capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas veja como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E já no versículo 9, ele completa: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ageu condena os pecados do povo baseado em uma lei israelita de que, ao tocar em um cadáver, a pessoa que o fez fica impura. Versículo 13 diz: Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: E se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: Sim, elas ficam impuras. Então, no versículo seguinte, o profeta vem com a resposta impactante: É o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Sendo assim, o povo continuava com seus pecados, como injustiças, ganâncias e outros. E caso eles não abandonassem essas práticas, tudo o que eles estavam construindo também seria impuro. Aí vemos que eles precisam de arrependimento verdadeiro, e assim o Senhor derramará muitas bênçãos sobre eles. Já na parte final do livro, terminamos com a promessa do Senhor, afirmando que no futuro ele derrotará todos os maus da humanidade e derrubará aqueles reinos que se acham superiores aos outros, e que Zorobabel irá governar o povo como servo escolhido de Deus, sendo isso sujeito a interpretações, já que alguns acham que esse Zorobabel se refere a Jesus Cristo, o Messias, que é um descendente de Davi e, consequentemente, um descendente de Zorobabel. Mas o versículo diz: Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. E, quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, se referindo a Zorobabel, ou ao Messias. Pois você é meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. E é com essas palavras que terminamos este resumo. Deus te abençoe e tchau!